Olá, prezados telespectadores, ouvintes, aqueles que nos acompanham através deste programa catequético, que é muito importante, porque nós procuramos aqui no programa apresentar documentos importantes na vida da igreja. Então, esse documento aqui, Diretório para a Catequese, até no programa passado eu falei assim, que ele oferece os princípios teológicos, pastorais, fundamentais e algumas orientações gerais importantes para a praxe da catequese, para o exercício da catequese. E estamos assim caminhando já para o final, porque já há muito tempo que a gente vem refletindo sobre esse documento. Eu até fiz uma parada no ano vocacional para falar sobre o ano vocacional e voltamos novamente para o tema aqui do Diretório para a Catequese. Estamos aí no capítulo 10º, onde fala de catequese em contextos socioculturais. Nós estamos num momento de reflexão desse lado assim mais moral, por exemplo, nas questões de gênero, a catequese ensina o que é a proposta da Bíblia. É a palavra de Deus que é a grande referência. E aí ela tem que enfrentar a cultura da morte, porque ela fere a dignidade das pessoas. Você falar de questão de gênero, pode ser também que caminhe para essa questão do desrespeito à própria vida. A catequese ensina também que a vida humana, ela é sagrada. A vida humana é inviolável. Acho que é interessante você pensar nisto, né? O respeito pela sua vida. Aliás, até em algumas reflexões com o pessoal de Crisma, uma missa da Crisma, sempre a gente fala assim que a pessoa humana é casa de Deus. Nós somos como que santuário da morada de Deus. Então tem que enfrentar uma cultura de morte nos dias de hoje para defender a vida. Tem que ensinar que a vida é sagrada, a vida é inviolável. Por isso, condena a pena de morte. Nós já temos a pena de morte em alguns países para tentar resolver o problema da violência. Na verdade, alguns estudos que a gente tem lido, que a gente tem visto, não resolve tanto. Não é a pena de morte que resolve a questão da gerar paz, né? A guerra, por exemplo. Todo mundo sofre com isso. O que tem de positivo numa guerra? Porque no fundo a guerra seria uma pena de morte, matar pessoas sem mais, sem menos, porque é uma medida desumana. Tudo que é medida desumana, logicamente, fere a dignidade do corpo humano, que é morada de Deus. É uma cultura da morte, e a cultura da morte precisa ser transformada numa nova cultura. E essa nova cultura é a cultura da vida, defender tudo aquilo que defende a vida. Formar consciência também a respeito, por exemplo, da questão ecológica. Hoje se fala muito disso, respeito à Amazônia, respeito às árvores, aos animais, à natureza. Tudo isso defende a vida. Se a gente fere aquilo que defende a vida, a gente está desrespeitando a vida. Então, mostrar que a destruição da natureza afeta muito a vida de fé. Está nesse documento, Diretório para a Catequese. Se você estragar as coisas da natureza, você está afetando também aquilo que é de Deus e é de todos. Então, motivar as pessoas a cuidar da natureza, e cuidar da natureza como uma casa comum, porque a natureza é vida para todas as pessoas. Saber escutar o grito da terra, diz o documento, Diretório para a Catequese. Esse grito da terra, que é ligado ao grito das pessoas pobres, principalmente os pobres, que dependem da natureza para viver. Mas você podia dizer, mas o rico também não depende? Depende. Mas o rico já tem as suas condições necessárias, né? Destrói a natureza ou não, ele tem como se sobreviver. Mas e os pobres? Então, saber reconhecer nesses sinais os apelos da voz que vem de Deus. A voz que vem de Deus é a voz da vida, do respeito à vida, do respeito à natureza.
É necessário ter, então, uma mentalidade e uma espiritualidade ecológica. Não é por acaso que o Papa Francisco tem refletido muito sobre isto, escrevendo muito sobre isso, questão da ecologia. Às vezes é até criticado por algumas pessoas por causa disso, dizendo assim, falar em fé, falar em igreja, não é falar em ecologia. No fundo é um absurdo, porque a vida de fé significa respeitar a vida que é de Deus. E para respeitar a vida que é de Deus, você tem que também respeitar aquilo que dá condição para a vida, a ecologia. Se você destrói a natureza, você está destruindo a vida. Por que estamos todos nesse momento assim de tanto desequilíbrio no mundo? É justamente porque muitas atitudes estão favorecendo a ameaça à vida. Então a catequese deve ser sensível para com a, vamos dizer assim, com a salvaguarda da natureza. Orientar então os catequizandos sobre isso, respeito à praça pública, respeito às coisas públicas, não depredar aquilo que não deve ser depredado, né? Também ajudar os fiéis no compromisso com a chamada ecologia integral. Quando você fala de ecologia integral, você está envolvendo tudo. Talvez até a campanha da fraternidade desse ano nos ajude a pensar. Quando falamos que somos todos irmãos, significa o quê? Que tudo é de todos. Então a gente tem que respeitar a todos. Bom, eu fico por aqui, continuo no próximo programa contando com você. E Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até lá.